Fala, rapaziada, tudo certo? E bora falar de Red Bull, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e esse caos que a equipe taurina vem vivendo, com trocas de pilotos que vem desde lá de trás. E nessa temporada, Liam Lawson durou apenas 2 corridas na equipe principal da Red Bull. E o Yuki Tsunoda, que já era aquele piloto que todo mundo imaginava que assumiria o cargo deixado pelo Sérgio Pérez na temporada passada, vai pilotar agora no GP desse final de semana no Japão, sua casa, e vai ser mais um daqueles pilotos que todo mundo vai ficar esperando ser fritado dentro da equipe. Começando falando da história dessa Red Bull com o seu segundo piloto, desde quando Daniel Ricciardo saiu da equipe para ir pilotar na Renault. A Red Bull apostou em jovens da base como o Pierre Gasly e o Alexander Albon, mas não deu certo. E depois dessas experiências ruins, apostaram no Sérgio Pérez, que era um piloto de mais confiança, e até que ele fez uma boa temporada de 2021, onde ele foi um fiel escudeiro para o Verstappen, e foi, acho, talvez a melhor temporada dele na Red Bull, pelo que ele fez, ajudou o Verstappen muito naquele campeonato que o holandês conquistou, no seu primeiro campeonato, e depois de 2022 teve uma temporada ok, 2023 começou bem, mas terminou mal, e 2024 foi uma temporada horrível do Sérgio Pérez, e sempre com o Max Verstappen andando muito bem na Red Bull, sendo o destaque da equipe, praticamente sozinho, sendo o piloto principal da equipe, e isso sempre foi muito discutido, que o carro sempre foi feito para o Max Verstappen, e a verdade é que foi sim feito e adaptado pela maneira que o Verstappen dirige, e está correta a Red Bull nisso, porque o Verstappen é o piloto diferente, é um dos melhores pilotos da história da categoria, e tem que fazer um carro do jeito que ele pilota, é acostumado, e isso por um lado é bom, porque vê um Verstappen muito adaptado com o carro, mas também pelo outro lado é ruim quando o segundo piloto não é nem perto do nível do Verstappen, então ele sofre muito para se adaptar com o carro, e isso sempre foi muito falado, e até saiu uma entrevista dias atrás que o Alexander Albon falou que o carro da Red Bull é muito carro para o Verstappen, porque ele que vai mandando fazer adaptações, e isso é normal, já aconteceu com outros pilotos na história da Fórmula 1, e na Red Bull não é diferente. O que é diferente na Red Bull é a falta de paciência com o seu segundo piloto. No caso, agora quem foi a vítima da vez foi o Liam Lawson, que foi o escolhido para ocupar o lugar do Sérgio Pérez. Muitos achavam que já seria o Tsunoda, pela boa temporada que ele fez na temporada passada, na temporada 2024, ele andou melhor do que o Daniel Ricciardo. Então, todo mundo se especulava que o Yuki Tsunoda seria o piloto da Red Bull, mas isso não aconteceu por alguns motivos. Um, porque falam que o Yuki Tsunoda é piloto da Honda, mas não piloto da Red Bull. E então, isso fez com que o Liam Lawson passasse na frente. Eu achei uma escolha muito errada escolher o Lawson já para a equipe principal da Red Bull, mesmo que ele tenha andado bem pela AlphaTauri na temporada passada. AlphaTauri não, muda tanto o nome que eu sempre confundo, que era a Visa, Cash App, etc. Para mim, o melhor nome era Toro Rosso, agora é RB Racing Bulls, né, no caso. Então ele fez uma boa temporada pilotando algumas corridas finais ano passado, mas mesmo assim eu apostaria para essa temporada o Yuki Tsunoda, mas o escolhido foi o Lawson, e foi, eu acho, foi fritado em tempo recorde, apenas 2 corridas, correu só na Austrália e na China, e já foi rebaixado para a Racing Bulls, a equipe B da Red Bull, e o Tsunoda agora vai assumir o segundo piloto da equipe principal, que é a Red Bull, vai ser colega, companheiro de equipe do Max Verstappen. Foi um recorde para o Lawson, e a gente já viu isso acontecer antes com o Gasly e com o Albon, 2 bons pilotos que atualmente estão no grid, mas que não tiveram a paciência pelo lado da Red Bull, do Helmut Marko, que é o grande chefão lá dentro, junto com o Christian Horner. Então, a gente está acostumado a ver essa fritura, mas igual foi a do Lawson, foi em tempo recorde. Mas falando de Yuki Tsunoda, que aparentemente vai ficar até o final da temporada, diz Helmut Marko, vocês acreditam? Pois eu não acredito que se ele não fizer 6 boas corridas, ele já roda no cargo.
ainda mais que a Red Bull, a gente acabou de ver que o Lawson não tem paciência, e esse ano a Red Bull está andando um pouco atrás das suas demais concorrentes, então cada pontinho vai ser muito valioso na questão financeira da Red Bull. Se eles continuar pontuando apenas com um carro, vai ficar lá para quarto, quinto, até sexto colocado, dependendo como as outras equipes do grid forem evoluindo. Então, se o Tsunoda pelo menos não começar a pontuar entre sexto, sétimo, já vai ser cobrado com certeza na Red Bull. O que eu acho dessa troca? Como eu falei, para mim o Tsunoda já deveria ter assumido essa vaga deixada pelo Pérez, era o piloto mais pronto no momento. O Lawson era um piloto bom, ok, nunca foi nada demais nas categorias de base da Red Bull, ele nunca foi nem o principal piloto da equipe. Tinha um outro menino que era o Yuri Vips, que teve um caso muito feio de racismo e tal, foi afastado da Red Bull. Então ficou apenas o Lawson na categoria de base como grande destaque. E mesmo assim eu acho que ele deveria ter entrado na Racing Bull nessa temporada e o Tsunoda ter ido no lugar do Pérez na equipe principal da Red Bull, sendo companheiro do Max Verstappen. Acho que o Tsunoda vai desempenhar um papel melhor do que o Lawson, mas eu estou curioso para ver esse final de semana no Japão como vai ser se acostumar com o carro da Red Bull. O próprio Max Verstappen falou que é um carro complicado, é mais fácil sim dirigir o carro da Racing Bulls, então eu estou curioso para ver como o Tsunoda vai se acostumar com esse carro da Red Bull. Acho que ele vai melhor que o Lawson, sim, pela experiência que ele tem. Até ele fez alguns testes em Abu Dhabi no final do ano passado, e o que falam, o que dizem é que o Tsunoda andou na frente do Lawson, e então eu acho que o Tsunoda vai fazer um bom papel, mas ainda fica aquela pouca de dúvida pelo carro que é uma Red Bull feita por Max Verstappen, que tem uma pilotagem muito agressiva, maneira de entrar nas curvas muito específica do estilo de pilotagem do Verstappen, é uma maneira muito diferente de outros pilotos. Então, quem não é um piloto fora de série igual o Verstappen sofre mesmo para se acostumar com esse segundo carro da Red Bull. Mas espero que o Tsunoda consiga se adaptar com esse carro da Red Bull. Acho ele um cara muito bacana, fala muito palavrão, que sofre com isso, né? Que agora a FIA está com novas normas que não pode falar palavrão, então o Tsunoda está se segurando muito para não ser punido, mas eu acho que ele vai fazer um papel ok. Não vejo também ele como um piloto acima da média, que nível Norris, Verstappen, Piastri e tal. Não vejo ele um piloto dessa linha, desse patamar, mas acho que ele tem tudo para fazer um papel melhor do que o Lawson. Então aguardemos esse GP do Japão, que vai ser muito bom. O Tsunoda fazendo sua estreia numa grande equipe logo no GP em casa. Então é uma pista que ele conhece por ter nascido lá no Japão, corrido lá no Japão quando menor. Então tem tudo para dar certo, pelo menos essa corrida de estreia do Tsunoda. Acho que ele vai lidar muito bem com a pressão. Então é isso, quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham dessa fritura que vem acontecendo na Red Bull, o que vocês acham do Tsunoda agora como companheiro do Max Verstappen, o que vocês acham do Lawson voltando para a Racing Bulls, acham que ele vai conseguir recuperar um pouco esse prestígio que ele tem dentro da Red Bull? Comentem aí embaixo a opinião de vocês e, lógico, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, comentário. E é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!